Seja muito bem-vindo, Rodrigo Carvalho, tudo bem? Olá, Priscila, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, boa noite a todos vocês que estão aqui. Quarta-feira, né? Um dia maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, de verdade. Então, nós vamos falar de vícios emocionais hoje, Priscila? É isso aí, esse tema é fantástico, né? E o como isso tudo vem trilhando os nossos caminhos, né? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, né, Rodrigo? Só que os vícios emocionais, eles trilham a nossa vida toda, né? A vida profissional, a vida financeira, nossas decisões, nossas reações. E é isso aí que a gente vai trazer aqui para vocês, muita clareza sobre tudo isso. É isso Pode mesmo. falar, E o interessante dos vícios emocionais, né? A gente, hoje, eu estava trabalhando, né? Enfim, e aí vai acontecendo as coisas, né? E aí você vai identificando, pô, isso é um vício, né? Hoje, propriamente dito, nós vamos falar de vícios emocionais que são vícios que acabam nos impactando negativamente do crescimento, né? Então, hoje a gente vai estar falando justamente desse ponto, que é que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer de verdade, né, para eliminar. E você sabe de uma coisa que eu achei interessante? Eu estava fazendo aqui os meus estudos e aí eu me deparei com algo muito bacana, viu, Priscila? Que foi uma situação do seguinte: um casal tem vícios emocionais. Sim. Um casal tem vícios emocionais. E, às vezes, eu diagnostiquei dois tipos de vícios emocionais. O vício por exemplo, o homem que quer criticar a mulher, né? E a mulher que gosta de ser criticada. Esse é um perfil. Então, vamos dizer que tem o julgador, que é o que critica, e tem a vítima, que gosta de ser criticada. Mas o cenário pior é esse que eu vou falar agora, quando os dois travam um duelo. E aí, os dois querem saciar os seus vícios, né? Depois eu vou explicar um pouquinho, a gente pode explicar um pouquinho como se formam esses vícios, mas quando os dois querem fazer um debate, querem fazer um duelo, o famoso DR, né? E aí o camarada, critica e a outra pessoa também critica. Ou o camarada recebe crítica e o outro também recebe crítica e fica ali nesse embate, né? Então, esses dois perfis, a gente está cansado de lidar. E no meio do caminho aqui, a gente vai dar qual é a frequência que a pessoa precisa para poder sair desse vício. Não é verdade? É fantástico, isso mesmo. Você não entende assim também, Pri? Entendo perfeitamente. E esse vício, né, Rô, emocional, ele é muito conhecido. As pessoas são viciadas em serem rejeitadas, né? Então, o vício da rejeição, né, ele é muito grande. Mas antes da gente bater no vício, como que nós nos tornamos viciados nessa emoção? Aí que é o ponto, né? E como assim? Eu sou viciado nisso e eu não sei? Caramba, isso tudo acontece a nível subconsciente. E aí que tá a charada, né? Porque no momento que isso vem à tona, que você tem clareza de que tem esse vício, é o ponto inicial da transformação. Verdade. Isso é o que é o fantástico, né, Rodrigo? E aí? E aonde que se deu esse vício? Lá na nossa infância. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Que eu acredito que vai ficar bem fácil um diagnóstico. Por exemplo, quando criança, você conhece alguém que os pais não davam muita atenção, né? Davam aquela atenção natural, mas não era uma criança muito cheia de carinhos, né? De afagos, muito próxima dos pais. E aí o que acontecia?
Toda vez que ela ficava doente, as atenções se voltavam para ela. E aí ela entendeu que ela era amada quando estava doente. Então, às vezes, a hipocondria, ela vem muito desse vício emocional, né? Você se sentir amado, né? E tem essa coragem de tomar remédios para tudo o tempo todo. Sempre tem algum sintoma, alguma coisa, e você está sempre tomando remédio. Você não vai a lugar nenhum se você não tiver uma pochete, né? Que tem remédio para tudo e qualquer coisa, né? A pessoa que vai viajar, você já não teve um amigo, uma amiga que vai viajar na turma, a pessoa tem uma mala de remédio, uma mala para as roupas? Então, sim. Então, e isso vem lá da infância. É um vício emocional. E aí, ela sempre tem alguma dor. Ou ela tá com dor nas costas, ou ela tá com enxaqueca, ou ela tá com gripe. Alguma coisa tá acontecendo com ela. Ela nunca tá 100%, né, saudável. Por quê? Verdade. Porque não estar saudável é sinal de amor para ela. Aí os amigos dão mais atenção, o marido. E também tem homens assim, tá, gente? Eu não tô falando isso só no âmbito feminino, tá bom? Homens também. Nós somos iguais, tá? Então, aí, isso é um tipo de vício emocional. Né? Você não concorda Perfeito. comigo? Concordo. Quer me ajudar? A pessoa precisa, né? É igual o vício químico, vamos dizer assim, né? O vício da droga, né? Do alcoolismo, da bebida, enfim. Ele precisa da bebida para saciar, né? O quê? É tudo através de sinapses neurais. Então, quando você fala que os nossos vícios vêm lá da infância, é justamente nós somos adultos que temos os mesmos comportamentos que tivemos quando criança. Então, a gente vê adultos que são adultos mimados, né? Se você conhece aí, compartilha conosco aí, né? Faça as suas perguntas, né? Você conhece alguém que reclama muito? Né? Provavelmente foi uma criança que chorava muito, então ela reclamava, era a forma dela chamar a atenção. E ela continua com isso até hoje. De forma que este comportamento, ela faz inconsciente, é bom a gente deixar claro isso aqui, tá? É inconsciente, e que sacia um desejo dela, né? Então, por exemplo, assim, tem pessoas que gostam de ser vitimizadas. Por quê? Porque ela sente a dor. Ela gosta de sentir dor. Ela gosta de sentir, né? Tem pessoas que... quantas coisas que a gente começa e não termina? Vocês conhecem alguém? Coloca aí as perguntas, né? Conhece alguém que começou e não terminou? Nós estamos com muito... isso é muito comum hoje em dia, né? Ou pessoas que saem no ponto de partida com toda energia, com todo entusiasmo, né? Mas no primeiro obstáculo já começa a declinar e pronto. Ela nem fez o caminho necessário, os primeiros passos. Mas você fala aí dela, nossa, vamos lá, vamos fazer, uhul, tal, mas vem caindo. Isso é um vício emocional, né? Por quê? Porque ela necessita de sentir o entusiasmo, a alegria. Isso libera adrenalina, libera um monte de hormônio para ela se satisfaz naquele momento, mas não dá prosseguimento. E aí é um relógio que fica girando em volta do mesmo ponto, né, do mesmo eixo. Então, falando de casal, Priscila, lembra o exemplo que eu dei, né? Então tem um marido que gosta de criticar, a mulher que gosta de ser criticada, ou ambos gostam de criticar, ou ambos gostam de ser criticados. Qual é a frequência de verdade que muda aí? Mas como é que eu resolvo isso, Rodrigo? Qual é o time? O que eu preciso fazer para mudar esse comportamento, esse vício? Frequência. Pura e simplesmente frequência, né?
E a gente até fala aí da metodologia que a gente criou, 500 Hz mais. Priscila vai falar agora. Pri, qual que é a frequência do 500 Hz mais? Que é justamente a frequência que muda muitos vícios emocionais. A frequência do amor. Exato. 500 Hz mais é a frequência do amor. Se você estiver fora dessa frequência ou abaixo dela, você não está criando a realidade que você quer. Você não está de encontro e alinhado aos seus sonhos. Então, se você está vivendo esse vício emocional, você está na frequência do quê? Frequência da rejeição, da culpa, da vergonha, da apatia. E essa frequência, ela está a quanto? 40, 50, 60, 70, 100 Hz. Ela não está chegando nem na frequência da natureza, que é a frequência que germina, a frequência que faz a natureza brotar, que é a partir de 250 Hz. Então, tudo abaixo disso, você cria tudo o que você não quer para sua vida. Então, o que a gente fala muito e realmente é a única realidade que existe. Física quântica e fé são iguais. Por quê? Porque tudo tem a ver com o que você crê para a sua vida. Tem a ver com as suas crenças. O seu vício emocional tem a ver com a sua crença. E mantém a sua vibração muito baixa. Então, quando a gente fala muito em transformar as suas crenças limitantes, que são as crenças que te mantêm lá embaixo, fora, né, do limiar, da onde você cria e vive a realidade que você quer viver, né, a felicidade, o sucesso, a abundância, você está no quê? Uma zona limitada. E se você quiser vir para cá, na onde é bom, você tem que subir a frequência. E a frequência é 500 Hz mais. Caramba, beleza, você fala isso para mim, mas como que eu faço isso? Aí é só eu ficar afirmando explica aí, amor, Pri. amor, amor, alegria, 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 eu amo, fazendo coraçãozinho. Não. Uhul, Nada yeah, a ver com yeah. isso. Nada a ver com isso. Isso pode ser um gatilho, mas ele não faz você se sustentar. Então, existe um caminho para isso, tá? E nós formatamos, na nossa metodologia, nós formatamos um treinamento online. Ele é bem curtinho, tá bom? Você consegue fazer ele, assim, em uma semana. Se você mergulhar e falar, eu quero me transformar, você consegue fazer ele em uma semana. E nós temos certeza que você realmente vai mudar a sua frequência de 100, 70, 80, né? Que está lá abaixo do nível do mar, vamos falar assim. E você vai subir, vai emergir no seu iceberg, tá? No seu iceberg de consciência. Você vai subir acima do nível do mar. E aí você vai fazer com que o seu sentimento, o seu pensamento, o seu sentimento estejam em congruência com o seu campo vibracional. Que tudo que você pensa, sente e comunica vem criando a sua realidade. Se você pensa em fracasso, sente fracasso, comunica fracasso, me desculpe o que eu vou dizer. Você é fracasso. É isso mesmo. É isso mesmo. Se você pensa que é difícil, sente que é difícil, comunica que é difícil, esquece. Cara, é difícil para você. Não tem outra saída. Você faz a sua realidade. Você escolhe a sua vida. Você escolhe o que você quer viver. Você pode virar para mim e falar assim, ai, não, eu não escolho. Escolhe. Eu não estou falando a nível consciente. Eu estou falando a nível inconsciente. A nível das suas crenças
que foram registradas lá na sua infância e viraram fraturas emocionais e com isso viraram vícios emocionais. E tudo que vem na sua vida, tá? Os acontecimentos que vêm, que estão em congruência com isso que você viveu, você identifica, você acha familiar. Então, sabe o que acontece? Você fala, é meu. Eu conheço isso. Mesmo que seja ruim. Então, o seu vício está aí. E agora eu vou falar algo muito, muito importante. E eu quero que vocês escutem, prestem muita atenção. Muitas vezes, pessoas que vêm de famílias que tiveram relacionamentos, o pai, a mãe, ninguém foi feliz nos relacionamentos. Ou a mãe viveu uma vida de submissão, ou o pai era grosseiro, ou ninguém foi feliz em relacionamentos. E toda a vivência, todos os parentes em volta tiveram a mesma resposta, né, aos relacionamentos. Ninguém realmente foi feliz de verdade, apenas sobreviveram diante de tudo isso. Sabe o que vai acontecer? Quando você tiver um relacionamento e você for tratado com respeito, com amor, com dignidade, que não se identifica com tudo que você viveu, você se sabota. Fala, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque você não se sente confortável com aquele novo sentimento. E aí, a nível inconsciente, sabe o que vem aqui? Eu estou traindo a minha família. Porque todos eles foram infelizes. Só que isso é nível inconsciente, tá? Eu estou traindo a minha família. Eu não posso ser feliz. Então, sabe o que você faz? Você tira isso da sua vida e você coloca um relacionamento que tem a ver com tudo que você vivenciou na sua infância. Para quê? Para você não trair a sua família a nível inconsciente. E olha como isso é fantástico. Impressionante, né? Não é, meu amigo? Olha como o nosso cérebro trabalha. E como é fantástico a gente receber essa informação e ter clareza disso. E saber o poder que a gente tem de transformar isso tudo. Não é? Basta querer. Basta não é? querer. Basta Eu costumo dizer, Priscila, eu até vou falar duas coisas aqui agora que são muito fortes, tá? A primeira é o seguinte, Jesus, gente, quando eu falo de Jesus, de Deus, eu sou totalmente baseado na Bíblia, por exemplo. Eu não estou aqui falando de religião, tá? Não é esse o método. Então, numa passagem bíblica, Jesus, quando decidiu cumprir a sua missão aqui, os 12 apóstolos não foram até ele. Ele que foi. Ele escolheu quem seriam os 12 apóstolos. E ele sabia, inclusive, que Judas seria o traidor. Ele já sabia. E ele escolheu Judas. Agora, o que eu quero deixar com essa mensagem? E o segundo ponto é, que história é essa de que você tem que confiar em Deus? Que conversa fiada é essa? Você está botando em dúvida tudo que ele te deu? Você tem... Não, amigão. Você já tem que sair do ponto de partida que é o seguinte, eu estou fechado e pronto, acabou com ele. Não tem nem que duvidar a dúvida. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, se você não acreditar nos dons que Deus te deu, se você não acreditar nos recursos, eu falo recursos, mas são as ferramentas internas que nós temos dentro de nós. Todos nós temos, a gente está cansado de falar isso aqui. Se a gente não pegar e crer que somos capazes e que temos competência, é o que a Priscila falou. Você não cocria. O que é cocriar, Rodrigo? É simples. É você
já visualizar mentalmente o fato acontecido. Como vai acontecer, bicho? Isso eu não quero saber. Eu penso, já a imagem vem na minha mente, eu cocrio ela e deixa que o meu cérebro se vire para fazer o como. É assim que funciona. Então, a Priscila falou a verdade. Então, quando a gente aprende lá desde criança, todos os vícios emocionais através de crença, porque alguém nos comunicou, que fez a gente sentir alguma coisa, e esse sentimento fez a gente ter um resultado, isso chama-se crenças, sinapses neurais. Milhões de sinapses neurais se formando, e que isso passa a ser uma crença. Agora, se nós agimos hoje com tudo que nós aprendemos, de 0 a 12 anos, com as pessoas mais próximas, pai, mãe, vô, tio, as pessoas que estiveram mais próximas, professores, vizinhos, amigos, todos, influenciaram diretamente no que nós temos hoje. Agora, como que eu mudo isso? Tem várias formas, é um conjunto. Mas o primeiro passo quem tem que dar é você, amigo. Anteontem, Priscila, eu assisti uma live do Pablo Marçal e do Flávio Augusto, do Geração de Valor. O Pablo Marçal fez a seguinte pergunta para o Flávio. Flávio, se eu te tirar seu network, o cara é bilionário, né? Dono da Wizard. Eu vou tirar o seu network, eu vou tirar todo o dinheiro, vou tirar as redes sociais de você e você não vai ter mais como pedir dinheiro para ninguém. A única coisa que você vai ter é simplesmente o seu conhecimento. Lembra do chá? Olha, você tem só o seu conhecimento. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a resposta? Não podia ser diferente, né? Ele falou assim, eu só preciso disso. Porque atitude e habilidade eu tenho. Eu vou começar a fazer. E não vai demorar muito, eu vou voltar a ser bilionário de novo, porque eu vou fazer, eu já crio a minha realidade e faço acontecer. Agora, as pessoas que têm vícios emocionais, como a Priscila mesmo disse, são traumas que a gente trouxe, são forte impacto emocional lá da criança, né? A gente já falou aqui sobre, por exemplo, uma criança que visualiza o pai agredindo a mãe. Se for uma criança homem, tá? Ele tende a ser um adulto agressivo com a companheira também, porque ele viu isso. Ele viu o papai agredindo a mamãe e ele tende a ser uma pessoa adulta agressiva. E se for uma menina, hoje mulher, que viu a mãe sendo agredida pelo pai e não fez nada, a mãe ficou quieta, a mãe apanhava, perdoava, apanhava, perdoava, sabe o que vai acontecer? A chance dela encontrar um companheiro que vai agredir ela, tanto quanto o pai agrediu a mãe, e ela vai cometer os mesmos erros da mãe. Não é possível, totalmente, já está comprovado. Já está comprovado isso. Então, o que nós precisamos saber é que esses recursos são nossos, o poder de ação é nosso. A gente tem que ser mais grato, a gente tem que perdoar mais, a gente tem que praticar mais o amor. Então, quando um marido critica a esposa, por exemplo, ele gosta de criticar e ela gosta de ser criticada, qual é a frequência aqui? Muito baixa, né, Priscila? Uma frequência baixíssima. O que a mulher tem que fazer neste caso, por exemplo? Ou se for o homem que é o criticado. Porque o vício de ser criticado é dela. Ela provoca isso. Ela provoca ele criticar ela. Ela tem que responder com amor. Ela muda a frequência. Quando a gente muda a frequência, é como se o cara tem um vício de droga, é a abstinência que vai curar ele. E aí você inverte o antídoto. Ao invés de você devolver com uma crítica ou com um vitimismo, você devolve com amor. A outra pessoa não vai receber o vício, ele vai receber um antídoto. E ele começa a imaginar aquilo de forma diferente.
de tal forma que ele também vai gostar daquilo e ele devolve com amor também. Isso tem que ser muito bem tratado, conversado, é óbvio, né? Combinado, mas esse é um dos caminhos. Eu queria instigar a turma aqui, Priscila. Manda bala. Pessoal, quem tem vício emocional de verdade? O que é vício emocional, Rodrigo? São vícios emocionais negativos, tá? Não vamos chamar vícios emocionais coisas positivas. Que você se vitimiza, você gosta de ser criticado, você só reclama, você começa e não termina, você diz que não vai dar certo, você já se condena antes do acontecido. Quem tem? Coloca aí. Ou, melhor, se você quiser fazer uma pergunta para nós, fique à vontade, a gente adora responder aqui, não é, Priscila? É isso aí, fantástico, Rô. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí, perdendo um pouquinho a timidez e fazendo as perguntinhas pra gente, eu quero falar um pouquinho também de pessoas em relacionamentos, né? Que é o nosso foco. Sim. Dentro dos relacionamentos, você conhece alguém que sempre está em relacionamentos que ela se doa muito mais que o outro? E ela reclama sempre disso. Ela se doa muito mais, ela não é valorizada o quanto ela está fazendo pela relação, né? E por muitas vezes ela acaba sendo deixada. É um relacionamento muito cheio de atritos. E essa pessoa, ela tende a trocar de relacionamentos e manter as características. Nesse caso, ela acusa o outro, sempre o outro que teve o problema também, né? Sempre o outro, né? E aí ela muda de relacionamento e o relacionamento vem com as mesmas características. E eu quero perguntar para vocês que estão aí com a gente. O que vocês identificam? Qual o vício emocional dessa pessoa? O que vocês me falam? Ela é viciada em quê? O que está acontecendo com ela? Por que ela sai de tantos relacionamentos e muda de um para o outro e sempre tem as mesmas reclamações? Então, os relacionamentos vêm com as mesmas características. Levantei a bola, Rô. Dá uma sugestão. Levantou. Ó, o pessoal está participando aqui, ó. A Cá Castelhano está falando, hoje não tem mais vícios emocionais. Top. Como? Aí ela responde, né? Substituir pela prática da gratidão. Perfeito. Parabéns. Perfeito. Parabéns. Pessoas que são ingratas, né? Você quer ver eu vou te responder sua pergunta, mas antes eu vou falar um negócio. Você quer ver, primo, pessoas que são ingratas, elas tendem a ganhar e perder muito dinheiro. Ela ganha e perde. Aí ela ganha de novo. O problema dela não é ganhar dinheiro. Ela sabe, ela tem o dom, ela consegue fazer. Mas aí, na hora que ela chega no topo, ela cria a autossabotagem e ela começa... O Flávio Augusto falou isso. Que ele foi ingrato com a empresa dele e ele perdeu muito dinheiro. Por quê? Porque quando ele chegou no topo, ele já achou, bom, agora eu não quero mais fazer. Eu vou pagar para alguém fazer. Só que a essência era dele. Entende? Só que aí ele achou que não podia. Qual foi o... A energia era dele. Né? Era dele, exatamente. A frequência que ele estava, era ele. Era ele. Né? Era ele. Quem cocriou tudo, a realidade, era ele. Não eram os colaboradores deles. Né? Agora, falando respondendo a sua pergunta, Priscila, a gente pode dizer o seguinte, qual foi o comportamento que esta pessoa que entra num relacionamento
O relacionamento parece estar bacana, de repente, pumba. Ué, cadê o camarada? Ah, não deu certo. O cara era isso. Aí começa um outro relacionamento. São várias coisas. O primeiro é que o comportamento desta pessoa é sempre o mesmo. Só mudou o endereço. Mas o comportamento dela dentro da relação é sempre o mesmo. Esse é o primeiro ponto. Né? Por quê? Porque ela comete os vícios, ela precisa se alimentar do vício. E o segundo, qual foi o comportamento, qual foi o sentimento, qual foi o impacto emocional que aconteceu na infância dessa pessoa que fez com que ela, neste momento de adulta, tivesse esse comportamento? Então, se você for fazer uma investigação, né, você vai achar falta, que a gente chama de crença de merecimento. A pessoa, às vezes, acha um par bacana. Acha um par bacana. Camarada ou a menina é bacana, tá tudo certo. Mas ela acha um jeito, ou ele acha um jeito de pôr um ponto nessa história. Por quê? Porque ele não merece, eu não mereço essa pessoa. Então, são comportamentos que aconteceram lá atrás e que, de certa forma, hoje precisa acontecer. Ela precisa replicar isso para saciar o desejo dela de merecimento. Fantástico. Um outro ponto também é, se for a mulher, algum problema, né, de relacionamento com o pai. Isso é verdade. Né? Às vezes ela sente que não foi amada, tanto assim pelo pai, né? Isso mesmo. Isso, ou não foi criada junto com o pai, então teve a ausência desse amor, dessa proteção, e ela transfere isso para o relacionamento. E quando isso parte do lado masculino, né? Às vezes uma família numerosa, que a mãe não tinha muito tempo para atender todas as necessidades de todos os filhos. E aí ele achou que ele não recebia o que ele queria, amor devido, achava né? que o outro recebia mais. E aquela coisa, né? Às vezes ele é o primogênito e aí tinha que dar mais atenção para o caçula naquele momento. Então, essas coisas, essas vivências, né? Tanto por forte impacto emocional, que nos dá um choque, né? Quando acontece. Um choque elétrico no nosso cérebro, e isso fica marcado, né? Eu gosto muito de falar que faz no cérebro quando acontece. E aí, toda vez que acontece isso adulto, faz de novo no seu cérebro, e aí é aquele gatilho que é acionado. Então, o interessante, tanto de estar nesses relacionamentos e pessoas que não conseguem sair de relacionamentos que seriam tóxicos, né? Que são as pessoas famosas dedo podre, né? De uma maneira assim, né? Mais brincalhona de dizer. Isso. Não tem nada disso. Sabe o que você faz para ter clareza? É algo muito simples. E algo que funciona de forma cognitiva, assim, de forma espetacular. Escreva. Coloque de um lado todos os pontos positivos desse relacionamento. E do outro, você coloca todos os pontos negativos. E no final, você se pergunta: por que eu continuo nesse relacionamento? E aí você vai entender que de forma cognitiva, de forma racional, aqueles 5% que é o seu cérebro consciente, né? A sua consciência, você vai ver que você não deveria estar ali. E aí, nesse momento, você vai ter clareza que o que te segura ali são suas emoções. E que não são tão boas emoções, porque estão te segurando em coisas que te remetem a dores. E aí você entende que é um vício emocional. E aí a mágica acontece. Porque quando você entende que é um vício emocional, você tem clareza. E quando você anota, aquilo
torna-se palpável. E aí sim, você fala, não, então eu tenho que mudar. O que eu tenho que fazer para mudar? E eu te falo da forma mais simples possível. Mude o seu pensamento, que aí vai gerar um novo sentimento, que vai gerar uma nova comunicação e vai mudar toda a sua frequência. E com certeza os bons resultados virão, com certeza. E como você faz isso? Faz um treinamento. 500 Hz mais. Vai valer muito a pena. Eu tenho certeza. E se você fizer e não tiver a transformação que você está procurando, e não aqui eu e o Rodrigo estamos falando que você terá, você pode pedir reembolso 100%. Garantido, né, Priscila? Garantido. Sem questionamento. Porque o nosso compromisso é com a sua transformação. E se você não tiver a transformação, pra gente não tem sentido. Tá? Exatamente. Então, o que nós queremos realmente é a sua transformação, é você tendo realmente a vida que você deseja. E isso inicia nas nossas emoções. Hoje não é mais o QI que nos diferencia nos relacionamentos, na profissão, no sucesso financeiro, em todas as áreas da nossa vida. E sim o nosso QI, a nossa inteligência emocional e a nossa habilidade de controlar e identificar todas as nossas emoções ao longo da nossa vida. Então, é isso mesmo. É isso que faz a diferença na sua vida, na minha vida, na vida do Rodrigo, das nossas famílias. E se a gente não tiver isso, nós fracassaremos. É verdade. Nós não temos outro caminho. É esse caminho, não tem atalho. E que bom que não tem atalho, tá? Então, esse é o caminho. Então, se você quer realmente uma mudança de vida, procure algo que você se identifica. Se você achar que não é interessante fazer o nosso treinamento, busque algo que está mais ligado ao seu eu, ao que você acredita. Faça um coaching, faça uma terapia, mas busque transformações. Busque curar os vícios aí dentro para que você consiga ter a vida que você merece ter. Temos uma pergunta aqui, ó. A Fabi Lenes põe assim, ó, nas perguntas que vocês usam para fazer o teste de 1 a 10, a pontuação menor fica relacionado e financeiro. Comecei a mudar algumas atitudes, mesmo assim sofro por consequências escolhidas erradas. As nossas escolhas são baseadas pelas nossas verdades, aquilo que a gente acredita que são as crenças, né? Então, não adianta. Porque se a gente continuar fazendo o mesmo, a gente vai colher coisas piores, iguais ou piores do que o que a gente já tem, tá, Fabi? Então, o que precisa acontecer? Precisa identificar de verdade, né? Quando a gente fala clareza, é identificar, né? Imagina o seguinte, olha, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Nós somos uma empresa. O Rodrigo é uma empresa. E olha que sacada. O Rodrigo precisa cuidar de mais ou menos de 11 a 13 departamentos. Ninguém cuida para mim, eu que tenho que cuidar. Então eu tenho que cuidar do conjugal, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar do emocional, eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que cuidar do intelectual, do profissional, do espiritual, eu tenho que cuidar. Tudo bem? Numa empresa, o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente contrata pessoas para o departamento e elas são responsáveis por aquele departamento. Ou seja, você pode delegar funções, mas na sua vida, não. Na sua vida, cada departamento que eu te falei é um pilar e você tem que cuidar dele. E como é que você faz isso? Primeiro, a gente faz um estudo abrangente
desses pilares para identificar qual é o pilar que está precisando de mais ajuste. Tá? Dentre esses 11, 12 ou 13 pilares, a gente vai identificar, ó, de repente é o financeiro, é o emocional e é o conjugal. Só que você achava que era o espiritual, por exemplo. Por quê? Porque você acha. Quando não tem clareza, a gente acha muita coisa. Tudo bem? Mas na hora que a gente aplica as ferramentas, não tem como, a não ser que a pessoa minta. Mas aí tudo bem, ela está mentindo para ela, para mim, tá tudo certo. A gente fica chateado, mas ela tá de novo cometendo o auto-engano. E aí, a gente traz a clareza, olha, você precisa trabalhar essas áreas da sua vida. E aí a gente vai direto. É como se o médico dissesse, olha, diagnosticamos qual é o seu problema, a sua dor, e agora eu vou entrar com o remédio. Agora, quem é que vai aplicar o remédio? Quem é que vai tomar conta de verdade desse pilar? Você. Você. A gente ensina as métricas. Eu tenho uma pergunta aqui, muito bacana, viu, Priscila? O Kleber Neira, ele coloca assim, ele pergunta lá pelo Facebook. Gente, a gente está no Instagram e no Facebook, tá? Rodrigo, abuso na infância pode ocasionar em vício emocional e até mesmo um vício de bebida e até uso de drogas? Sim. Perfeito. Perfeito. Aqui está envolvida crença de identidade, tá? Porque ela foi abusada, ela não sabe quem ela é. Ela ficou acreditando que os outros falaram que ela era, de repente ficou falando que ela não valia nada, que era uma pessoa perdida, fracassada, que não ia dar certo na vida, enfim. Foi tanto, sabe aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? O vício emocional é desse trauma. Bateram tanto que a pessoa tem crença de identidade, ela não sabe quem ela é de verdade. E um dos pontos principais, um dos pilares principais que a gente trabalha, né, Priscila, é o eu sou. Eu. Cara, cada um dá o que tem. Se você não souber nem o que você tem, o que você vai dar? Entendeu? Posso abrir um parênteses? Complementa aí. Nossa, me ajuda aí. Eu estou feliz, está batendo 124 pessoas aqui. Ó. Eu quero agradecer a contribuição dessa pessoa. E se a gente for falar, a pessoa que foi abusada, ela está em quais sentimentos o tempo todo? De culpa e vergonha. Então, ela está na culpa e na vergonha o tempo todo. A culpa é 20 Hz. É uma das frequências mais baixas, né, Priscila? O que essa pessoa, porque ela se sente culpada, ela acha que foi culpa dela que ela foi abusada, a nível inconsciente. Então, ela não se sente capaz e merecedora de fazer nada, de construir nada. Então, no fundo, a nível inconsciente, o que ela quer? Se autodestruir. Por isso que vem os vícios de drogas, de alcoolismo, né? E também os vícios emocionais, porque o vício emocional, ele puxa todos esses outros vícios químicos. Porque se você é viciado na culpa e na vergonha, você é viciado naquela dor. Se você fica muito tempo com aquela dor, você vai querer saciar ela de algum jeito. E aí você vai aonde? Nos vícios químicos. E aí, a parte hormonal do ser humano, né? O que as drogas fazem? Ela libera aquela descarga emocional, hormonal, né? Naquele momento, tá tudo certo. Depois, você volta lá para estaca zero tudo de novo, na mesma frequência. E porque pessoas saem dos vícios tóxicos, vão em clínicas, fazem tratamentos, tudo, e voltam novamente. Porque a cura não foi de dentro para fora, né? De dentro que eu falo, a nível subconsciente.
Aonde está a dor emocional? Então, essa cura, ela só vai ser real, né? Só vai ser verdadeira a partir do momento que ela partir da cura emocional. É muito difícil isso, é um caminho muito doloroso, né, Rodrigo? Tanto para a pessoa quanto para a família toda, né? Mas é o único caminho, né? É verdade. A gente não se livra do químico se a gente não curar as emoções. Então, tudo começa, nós começamos e terminamos nas emoções. As emoções são os sentimentos e os sentimentos são o nosso campo vibracional. Ele cria a nossa realidade toda, tanto para a prosperidade, a abundância e uma vida feita de realizações e felicidade, e quanto totalmente ao contrário. Então, esse a parte mais sensível, né? Nós somos emoção. Não adianta falar que nós somos razão, nós não somos. Pois nós viemos do amor. Se nós viemos do amor, a nossa essência é amor. Fomos feitos a partir do amor. Como nós somos razão? Não somos razão. Nós somos emoção. E é ela que guia a nossa vida. E, por vezes, nós temos fraturas, por vezes nós temos vícios, uns mais fortes e outros não, mas todos nós, se formos identificar, todos nós temos algum vício, né? Algo que está nos limitando em alguma área da nossa vida. E precisamos tratar, né, Priscila? Precisamos tratar. E eu queria concluir que a Fabi, ela estava falando do MAS, né? Do mapa de estado atual, da análise do estado atual. É fantástico esse mapa, Fabi. E ela fez conosco, lembra, na outra live. E se você identificou relacionamento e financeiro como os dois pontos a serem, né, os que precisam de mais atenção, os que estão com a pontuação mais baixa, tem muito a ver com vícios emocionais. Tem muito a ver com crenças limitantes que foram implantadas na sua mente subconsciente, na sua infância. Então, é isso mesmo. Qual que é o começo disso tudo? Quando você está nos relacionamentos, quando você tem um relacionamento bom, qual é o seu sentimento? De não merecer aquilo? Ou, isso não vai durar para sempre, isso não é para mim? Qual é o seu sentimento? Ou se você está em relacionamentos tóxicos, você não consegue sair, você se sente em uma teia? E assim também é a sua vida financeira. A grande maioria, ou a vida afetiva, ela é reflexo da nossa vida financeira. Porque o dinheiro é emoção. O dinheiro é emocional. É isso mesmo, Fabi, cura interior. Então, o dinheiro é emoção. O dinheiro não é uma nota. O dinheiro é o que você acredita que ele é. Se ele é difícil, ele vai ser difícil para você. Se o dinheiro é sujo, você vai querer ele longe de você. Se o dinheiro é limpo e agradável, você vai querer ele perto de você. Se dinheiro não dá em árvore, então ele é bem difícil. Agora, se ele dá em árvore, o dinheiro dá em árvore, não dá? Quantas pessoas ganham dinheiro com cana de açúcar, com frutas? Dinheiro dá em árvore, gente. Com a própria madeira, né? Dinheiro dá em qualquer lugar. Então, assim, vamos limpar essas crenças. Dinheiro é fácil, dinheiro é bom. Dinheiro traz felicidade? Traz sim. Dinheiro traz saúde? Traz. Porque você se alimenta melhor, você não fica
tão nervoso, estressado com contas. Não é? É Te traz isso mesmo. saúde. Não vai aumentar sua pressão arterial. Não é? O seu filho vai pedir um presente, você tem condições de dar. Aí é uma escolha sua, dá naquele momento ou não dá naquele momento. Mas imagina você não ter para dar de forma alguma. E a pessoa que fica também profetizando negativamente a vida, né, Priscila? Então, por exemplo, assim, que nem você falou, o filho pede um picolé. Tudo bem, não tem o dinheiro ali, vamos supor. Mas toda hora, não, filho, mamãe não tem dinheiro. Você acha que dinheiro cai do céu? Então, toda hora ela falando isso, essa criança, quando crescer, quando adulta, ela vai sempre observar o dinheiro como muito difícil, né? O pai que fala assim, não liga não, nós nascemos pobre, vamos morrer pobre. A criança que acredita nisso, ela fica amarrada na maldita CLT. Verdade. Nada contra quem gosta. Mas o camarada precisa ter a carteira assinada, porque se ele não tiver a carteira assinada, ele não sacia o desejo de ser alguém. Entendeu? Por que pessoas que às vezes não tiveram nenhum tipo de recurso e hoje são, né, pessoas que fazem fortunas? Sabe por quê? Porque para ela, dinheiro, ela não foi atrás do dinheiro. Ela foi atrás de fazer. O dinheiro foi consequência. Aconteceu na vida dela, né, Priscila? A única coisa que ela tinha a certeza que ela ia realizar tal coisa. Exato. E como? Exato. Era difícil, era fácil? Isso ela creu. Passou pela cabeça dela. A crença dela de poder, de merecimento era tão grande. Aí nós estamos falando o inverso agora, né? Isso. Ela era tão fortalecedora a crença de merecimento que ela olhava e falava, não, eu mereço ser alguém diferente. E esse ser alguém diferente lhe trouxe o merecimento, os recursos que o universo contempla. Mas olha, Pri, eu vou deixar meu recadinho, acho que está acabando, né? Estamos quase, vô. Quase, tá. Mas tem mais um pouquinho. Tá. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém aqui pode me ajudar com o teorema de Pitágoras? Sabe por que eu estou perguntando isso, Priscila? Eu vou usar aqui, tá? Os nossos governantes, nós estamos formando uma juventude com a mesma metodologia de 40, 50 anos atrás, que é sentar na cadeira da escola e ficar ensinando teorias de matemática que muito raramente a gente vai utilizar isso quando adulto. Ensinam para nós da física, né? Da ciência, até que da ciência tem valor, mas da física, coisas que no dia a dia não é usual e estão esquecendo de trabalhar o emocional. Ensinar a física quântica. Então, ensinar o emocional, ensinar para uma criança que ela pode sim ser alguém, ensinar para ela como trabalhar quando ela tiver medo, quando ela tiver raiva, quando ela tiver alegria. Ah, fica só assim, né? Duas crianças brigou, pega os dois, leva para a diretoria e chama os pais. Cara, explica para a criança por que não briga, por que não é inteligente a discussão, a agressão física, por que não é inteligente? Ensina as crianças a resolverem seus conflitos, né? Exatamente, com inteligência. Como é que resolve? Ensinando que tem que ter amor, gratidão, perdão, porque o medo, raiva, alegria e tristeza, né, Pri? A gente vai sempre ter. Ninguém vai tirar isso de nós. A gente já nasceu com isso. Agora aprenda a lidar com isso. E eu fico triste, porque assim, os pais, os nossos pais, né? A nossa geração também não foram preparados. E a gente não está aqui para culpá-los. Muito pelo contrário. Fizeram o seu melhor. Mas os nossos pais e os nossos avós também não tiveram essa oportunidade. E cabe a nós agora, uma geração que está tendo a oportunidade aqui de trazer a informação através da tecnologia, de mudar essa chave com os nossos filhos. Explicar o porquê das coisas. Mas explicar que primeiro ela precisa ter a inteligência emocional.
pessoas que têm inteligência emocional, que sabem, são 2 pilares de inteligência emocional, que sabem entender como funciona ela, e entender, ter empatia como funciona o outro, é uma pessoa que vai ser muito mais bem-sucedida. Está na sua mão, pessoas, amigas. E isso nos relacionamentos. Pega a frequência. Conjugais. E isso dentro de casa. O quanto é fantástico. Marido, o casal, né? Marido e mulher. Ou o casal. Isso não vai, muda toda a frequência, traz os filhos olhando, né? Graças a Deus eu tive um bom exemplo dentro de casa. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Então eu não sei o que é brigar num relacionamento. Porque eu não vivi isso. Olha que coisa boa. Eu sou grato ao meu pai, à minha mãe, porque se houve, eu nunca vi. Eles foram inteligentes o suficiente, talvez, para resolver os conflitos deles de outra forma. Não na minha frente dos meus irmãos, das minhas irmãs. Mas isso é importante. Não é? Agora, o que cabe a mim? Replicar o mesmo recurso que eu tenho hoje, os bons recursos, para que meus filhos se tornem adultos melhores do que eu. E, gente, nós temos nossas mazelas também. A gente é uma briga diária. Só que, graças a Deus, né, Priscila? A gente, com todos esses conhecimentos, a gente, de verdade, opa, na hora que vê, vira a chave, muda a frequência, né, Priscila? É isso aí. Acorda de manhã. Quem aqui acorda de manhã profetizando na sua vida? De verdade. Acorda. Porque, por exemplo, não é? Eu vou te falar uma verdade, Priscila. Já tem uns 2, 3 dias que eu estou acordando com os pensamentos ruins. E aí, peraí, não, isso não me pertence. Eu já entro com oração, já entro com profetização na minha vida, profetizo na vida das pessoas que estão ao meu redor, profetizo na minha família e profetizo no mundo. E vamos que vamos. E muda o estado. E acontece as coisas boas no dia a dia. Acontece. Tá junto de nós, gente. Você tem o poder de mudar a frequência da sua vida. Não jogue essa responsabilidade. Aliás, não jogue não permita que outra pessoa mude a sua frequência, porque 99% ela vai mudar para baixo, tá? É isso. Não vai mudar para cima. Nós temos 1 minuto e 30. Tá. Eu queria deixar aqui, obrigado, Rose, obrigado a todos vocês que participaram. A live hoje foi um sucesso, a gente ficou aqui, as pessoas participando, a gente está no Facebook, tem a turminha do Facebook também. Obrigado, viu, gente, de coração. Eu queria agradecer e dizer para vocês o seguinte, eu e a Priscila, a gente tem um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. Na nossa bio do Instagram, tem o link para você entrar no grupo. Lá no grupo, a gente posta diariamente conteúdos, bate-papo, enquetes, enfim. Se você quiser participar...